Estamos ao vivo. Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs. Mas quando eu falo irmãos, vocês já sabem que estão todos incluídos. Sejam muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje, segunda-feira, 18 de outubro de 2021. O ano já está chegando ao fim. Já estivemos juntos aqui em muitas palestras, muitos estudos. Tô bem reflexiva em tudo que a gente construiu aqui, tô bem feliz com essa caminhada. Então, queria convidar vocês para participarem mais uma vez, deixando os seus comentários aí na nossa caixa, que vai aparecer aqui para mim, ao vivo. E não se esqueçam de pegar a água para fluidificar ao final do estudo da noite de hoje, né? Para que assim a gente receba as propriedades curativas, toda a energia necessária para o nosso refazimento espiritual, né? Como muitos de vocês devem saber, boa noite, amor. Tô vendo que você tá online aqui. Não apareceu para mim, mas tô vendo seu comentário. Como muitos de vocês já devem saber, hoje é o dia do médico. E teriam muitos vieses para que a gente pudesse abordar o estudo da noite de hoje. Viés histórico, falando de diversas personalidades, das propriedades curativas, os tipos de medicina que a gente tem hoje. E, assim, eu fiquei até um pouco perdida, porque do ponto de vista científico, tiveram algumas informações que eu não saberia muito bem transparecer aqui, porque eu sou jornalista, eu sou muito curiosa, eu gosto de pesquisar, mas nem sempre eu vou entender. Mas eu descobri uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que é a AME, a Associação Médico Espírita. Eles publicam diversas revistas falando sobre medicina e espiritualidade. Então, se a gente quiser aprofundar em algum tema específico, por exemplo, como a fé trabalha na questão da cura, o que é a depressão à luz do espiritismo, enfim, assuntos no qual um médico vai ter propriedade para falar sobre, eu acho muito interessante. Então, eu queria compartilhar essa fonte com vocês. Hoje a gente vai falar sobre as doenças em si, principalmente em se tratando de uma era em que a gente está numa pandemia, como que funciona esse processo de cura, porque nós adoecemos, trazendo algumas fontes do espiritismo, seja o Evangelho, seja Emmanuel, seja André Luiz. Então a gente vai discutir de uma forma assim bem geral, porque eu não ia conseguir aprofundar em uma situação muito específica, já que eu não tenho essa expertise, né? Mas queria deixar aqui o agradecimento a todos os médicos, a todas as pessoas empenhadas na busca por uma vacina, como a gente sabe que teve a corrida da vacina, os cientistas, os estudos publicados nas revistas, a toda a comunidade científica que fez com que fosse possível que nós estivéssemos aqui hoje juntos, né? Minha mãe também tá on. Boa noite, Kedirinho. Então, vamos lá. O que significa ter saúde? O que vocês acham? Eu tinha perguntado pro meu marido e ele até deu uma resposta assim que estava correta. E então eu fiquei até impressionada. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, em 1946, definiu que ela é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, você está doente, mas quando você não está doente, não significa que você está saudável. Porque você pode não ter alguma enfermidade física, alguma comorbidade, mas você está passando por alguma desordem mental ou social que inibe as suas capacidades de estarem plenas, ou seja, você não está num completo bem-estar, você não está em paz. Então eu achei isso muito interessante, principalmente porque a gente se vê manifestando em muitas doenças físicas, doenças que a gente tem da alma. Então aqui, esse estado mental, essa paz
quem tem essa plenitude, né? Então a gente consegue perceber que nem todas as pessoas vão estar saudáveis o tempo todo e durante todo o tempo que estivermos encarnados, porque a gente vai ver mais pra frente que esse é um mundo de provas e expiações. Mas é essa tríade. Não importa só o corpo físico, né? E aí eu tava pensando em como a gente investe na saúde, porque você procurar investir na saúde, você está buscando melhorar a sua qualidade de vida. Mas aí a gente tem que fazer um recorte social e pensar que muitas pessoas não têm acesso a uma saúde de qualidade porque elas não têm capital para isso, por exemplo. Nem todas as pessoas têm moradia, né? Você viver nas ruas ao relento, você já está mais suscetível a pegar doenças, a ser atropelado, né? Correr risco de vida, né? Ser assassinado, como a gente sabe, que tem pessoas de coração ruim, que já fizeram isso com moradores de rua em São Paulo, um horror, um ultraje. Então você tem que investir na sua moradia, você tem que ter uma alimentação adequada e balanceada, né? Não só falando de fast food e processados ou aditivos químicos, mas assim, comidas expiradas ou até mesmo ter a comida na sua casa, né? A gente acompanhando agora no Brasil que antes os ossos e as cartilagens eram doadas, né? E agora as pessoas elas estão entrando nos frigoríficos dos mercados e querendo essas sobras, esses restos, para não deixarem de comer carne na alimentação, né? Hoje a carne, ele é um prato, carne bovina, de frango, enfim, ela é um prato de privilégio no Brasil, né? E sem contar que a conta de mercado tá mais cara, outros alimentos vão fazendo parte da dieta do brasileiro, né? Processados, salsicha, enfim, esses macarrões prontos. E isso não é, do ponto de vista nutritivo, não é bom pra pessoa, né? Uma coisa é você querer comer McDonald's todos os dias porque você quer. E aí você já tá cometendo um excesso. Mas outras é quando você tá comendo esses processados, esses aditivos, esses agrotóxicos, sem ter opção, porque é aquilo ali que tem no seu prato, né? Principal também, água potável. A gente sabe que não são todas as pessoas que têm acesso à água potável, não só no Brasil, mas no mundo. Ter um horário de sono regulado, né? Falando sobre a questão agora de se manter, de conseguir ter a qualidade de vida no Brasil, mesmo que mínima, para sobreviver, as pessoas estão trabalhando cada vez mais em 2, 3 empregos e isso afeta o seu sono, afeta o seu desempenho, afeta a sua relação em comunidade, afeta o seu sistema imunológico, né? A prática de atividade física, que muitas pessoas, assim, não tem dinheiro, né, para ter uma indicação, mas assim, a gente caminhar na rua, vendo a natureza, ainda é de graça, né? Ainda não cobraram por isso. Então, a gente tem que se incentivar a buscar esses hábitos que, mesmo que a gente não possa pagar por um personal ou para ir numa academia, aproveitar as oportunidades que a gente tem. Andar de bicicleta, se você tiver uma, aí você tem que comprar uma. Mas assim, caminhar, usar as nossas pernas que a gente tem, graças a Deus, não custa, né? Prática de atividade física, minha mãe falou saneamento básico, que não são todas as pessoas que têm acesso, né? Um check-up de um médico e dentista, que muitas pessoas não têm plano de saúde, pessoas que nunca nem visitaram um dentista na vida. A gente acha que isso não existe, mas existe, né? Principalmente na formação de odontologia na FOA, que os alunos que estavam terminando, né, o curso atendiam de graça naquela clínica para as pessoas ali de Três Poços carentes, né? E muitas deles ali nunca sentaram numa cadeira de dentista, não sabe como que funciona. A gente tem que ser muito plural quando a gente fala de informação,
Porque muita gente não deve nem conhecer uma escova de dente, não deve nem saber como que usa, assim, assuntos que a gente acha que são básicos, porque a gente tem acesso à internet, educação de qualidade, muitas pessoas não têm, né? Qualidade de vida, falando também dos gatilhos, né, emocionais que levam o indivíduo ao abuso de álcool e substâncias, principalmente aqueles que estão nas ruas, né, as drogas são mais fáceis de serem encontradas, as drogas são muito baratas, então é muito difícil você, às vezes, ter alguém para te dar uma mão, porque tem mais pessoas julgando, né, o Estado é ausente, finge que não vê, e aí a pessoa cai no abuso do álcool, né, do crack. E essas são pessoas que, assim, estão nessa condição, mas eles precisam de tratamento médico, né? E aí a gente vê aqui na Europa, em países como a Noruega, pessoas que já tiveram um vício em, por exemplo, heroína, que é uma droga que foi muito popular, né, nos anos 90, que se você parar de usar ela, você simplesmente entra numa abstinência que pode te levar à morte. Ou seja, já é mais recomendado pro paciente, pro usuário, usar pequenas doses para que o corpo físico não entre em colapso. Assim, infelizmente é uma vida que se perdeu num vício, mas que ainda dá para ser não extinguida, né? Não dá pra ser levada numa overdose, mas dá pra dar qualidade de vida para aquele indivíduo ali e ele continuar fazendo suas atividades regulares, né? E isso em estudos que eu tava vendo na Noruega, quando é o Estado que oferece para aplicar as doses mínimas no usuário, aquele usuário, ao invés de ele buscar na rua usar tudo que ele quisesse, ele meio que tem um comprometimento diário, né? Essas doses diárias, que aí seria uma droga e um remédio, para que ele pudesse voltar para suas atividades normais. Então, isso diminuiu no tráfico, diminuiu na procura, porque é uma droga, assim, devastadora, né? E isso tem que ser falado. As pessoas não querem falar sobre esses assuntos porque dizem que na minha casa, na minha família não tem isso, protegendo, gente, isso é a coisa mais comum, né? Principalmente entre os jovens. As pessoas não querem falar sobre o problema das drogas, as pessoas romantizam muito isso é muito preocupante. Minha mãe disse que tem tratamento odontológico nas unidades básicas de saúde, no Conforto, em Volta Redonda. Exatamente. Ainda temos, né? Que bom. Qualidade de vida também, quantas pessoas que nem sabem o que é ter um tempo de lazer, né, para se dedicar aos hobbies, seja para fazer uma viagem, assistir um filme, teatro, música, né? Se a gente já tá falando de coisas aqui, se carne já é uma comida assim que é muito privilegiada, e que dirá as pessoas terem um tempo para si, né, para se divertir. E isso é uma das situações que mais me impactou aqui fora na Europa, porque as pessoas, elas trabalham, pelo menos aqui na Polônia, porque eu sei que outros países também são igual ao Brasil, mas trabalham 8 horas por dia, deu o horário, fecha o computador e vai viver a sua vida, vai cuidar da sua família, vai almoçar, jantar num restaurante, vai num museu, porque aquilo ali é necessário para que a pessoa continue produtiva, né? Para que a pessoa se sinta motivada, ao invés do Brasil, que acha que você tem que ser explorado ao máximo de todas as suas capacidades para que você possa render para uma empresa. Então, se você não sai no horário certo e você não tá fazendo hora extra, você tá errado. E isso é uma cultura que adoece as pessoas. A gente acaba trabalhando para patrões que acumulam mais dinheiro, né? E a gente que vai se deteriorando. E acompanhamento psicológico também, principalmente em se tratando agora de temas de pandemia, que muitas pessoas, fazer terapia é um investimento, né? E é um investimento assim que não é barato, você tem que se comprometer, você tem que estar disposto a enxergar quais são as suas mazelas, quais são os seus problemas,
E isso demanda tempo, demanda autoconhecimento, demanda um profissional qualificado e empático para te ouvir, que tem essa conexão. Então a terapia ela te ajuda muito nessas questões. Agora, falando sobre a saúde mental, né? E isso é uma coisa que a gente tem que desmistificar, principalmente quando a gente estava falando do Setembro Amarelo, que falar sobre isso, né? Falar sobre a depressão ou esses desequilíbrios do humor não são falta de Deus, não são falta de fé, não é porque a pessoa tá à toa e não tá trabalhando, não é frescura, né? Pessoas de gerações mais antigas tendem a dizer isso. Não é uma desordem química no cérebro, né? Então, pra gente se perguntar como é que anda o nosso convívio social com os nossos parentes, com os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos vizinhos, como a gente anda tratando as pessoas, né? Como a gente anda se comunicando, se portando, seria com empatia, com amor, com esperança, com carinho, né? Ou se a pessoa que perdeu agora alguém durante a pandemia e está enfrentando um processo de luto, como é que ela vai escolher enfrentar esse processo? Ela vai escolher entender aquilo e superar, ou ela vai escolher se afundar? Porque é uma dor muito dolorosa e só a gente sabe como transpassar isso. Então, não vamos estender esse período de sofrimento, só depende da gente, né? Pensando agora na pandemia também, né, nesses gatilhos que tivemos, principalmente das pessoas que não quiseram se vacinar, porque acham que aquilo é uma violação do Estado, né, uma onda de antivacina muito grande no mundo. Eu não entendo esse povo, para não usar outra palavra aqui, porque eu tô na live espírita, então Jesus me ajuda. Mas será que as pessoas estão confortáveis para continuar a fazer as atividades diárias em segurança, né? Para o trabalho, para os afazeres, ou até mesmo para o lazer, né? Que a gente também, muita gente ficou presa dentro de casa e quer voltar. Então é muito difícil a gente confiar ainda, né? Ainda mais com vírus em circulação. Como é que tá a nossa conexão com a espiritualidade, nossa meditação, com a nossa religião, com a nossa fé? Porque eu acho que às vezes a pessoa não pode não precisar nem de uma religião, mas se ela tem uma fé, se ela acredita em alguma coisa ou em alguém maior que seja um propósito para a vida dela, para mim isso aí já é Deus. Ela não precisa acreditar Deus com a palavra D-E-U-S, mas ela acredita em algo que faz sentido, que dá sentido para ela, né? Então, fechando sobre a saúde mental, os níveis de estresse, de depressão, de autoestima, né? Às vezes a gente vê uns alertas assim, de que a gente não tá passando por um bom momento. Então, quando que a gente vai buscar ajuda profissional, né? A gente vai esperar acontecer alguma coisa pior? Então, agora a gente já pontuou, né? Na contemporaneidade, que para você ter saúde você tem que investir financeiramente. Amor, pega o carregador do meu celular, por favor, que eu esqueci. Procurar profissionais certos e qualificados, porque hoje em dia o que a gente mais tem são coachings e pessoas na internet que prometem resultados milagrosos, remédios milagrosos, né, vendendo corpos assim que a gente não vai atingir, pessoas fazendo loucuras para ter esses corpos. Então a gente tem que procurar os profissionais e os caminhos certos. Obrigada, amor. Pra gente ter saúde, né? Pra gente ter saúde. Comprometimento do indivíduo a longo prazo, né? Evitando, portanto, as doenças e os tormentos voluntários que a gente vai falar. Aqui, então, se a gente está falando de uma família de classe média alta, porque a gente também está englobando vários Brasis e várias realidades nessa conversa aqui, né? Mas se a gente... nós somos pessoas que temos dinheiro, nós somos pessoas que temos trabalho, temos casa, temos direito a todas essas coisas... que a gente se comprometa a investir, né? A investir nessa terapia que a gente falou, a investir numa alimentação balanceada, né?
Não é simplesmente, eu nunca mais vou comer pão e nunca mais vou comer macarrão. Eu não sei, essa neurose, esse terrorismo que muitos nutricionistas fizeram ao longo da vida com a gente, né? E aí toda a repressão vira uma compulsão, a gente aprende isso. Então, não vou comer McDonald's? Não vou comer nunca mais, mas eu posso comer em ocasião especial, uma vez por mês, nas outras refeições, arroz, feijão, salada, carboidratos, né? Mantendo o nosso estilo de vida, né? Então, evitar entorpecentes para evitar cair no vício. Então, esse é o terceiro ponto. Cobrar do governo assistência pública clara e de qualidade, acessível a todos, igual minha mãe falou que tem aí em Volta Redonda, principalmente porque o SUS, o Sistema Único de Saúde aí do Brasil, que muitas pessoas querem acabar com ele, não sei se vocês sabem, mas é um modelo exemplar e único no mundo todo. Assim, as pessoas ficam abismadas em como deu certo a organização do SUS. Então, ele tentou ser copiado e, assim, a gente não pode ficar sem, né? Principalmente falando que no dos países mais desenvolvidos no mundo, que é os Estados Unidos, você paga uma fortuna se você quebrar a perna, né? Então, as pessoas preferem não ir pro hospital de jeito nenhum, porque depois eles não vão ter como pagar a dívida da internação. Isso fala muito sobre a sociedade, né? Que é mais importante o lucro do que o bem-estar da pessoa. Principalmente sendo de um país, produtor de fast food, de processados, país em que há a maior população de obesos no mundo, né? Então, as pessoas não veem como isso tudo tá linkado, né? E para falar de saúde como um todo, englobar também a espiritualidade, né? Porque a gente falou muito do corpo, a gente falou muito da mente, agora a gente tem que falar do espírito. Principalmente que algumas desarmonias mentais e espirituais refletem na saúde do corpo físico. E aí a gente vai falar aqui mais pra frente sobre quem falou isso e das fontes, né? Eu achei também na internet muito interessante, eu botei até aqui a fonte, a ABRALE, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. Porque tem muitas pessoas que falam, um câncer já é muito difícil. Mas quando você tem um pensamento positivo, aquele câncer ele fica menos desafiador. Não que vai ser mais fácil, mas é menos desafiador. Então, eles falaram que eles acreditam nisso sim. A própria associação já falou que o pensamento positivo auxilia nesse tratamento e na cura de um câncer, por exemplo. Então, eu achei isso muito interessante. Falando sobre o pensamento positivo, eu não sei se vocês já viram na internet o experimento do arroz. Então, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo curtinho de 3 minutos e meio explicando o que quer dizer isso. Não sei porque não tá indo. Deveria. Deixa eu atualizar a página. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que palavras positivas, elogios e até dizer um muito obrigado fazem alguma diferença na vida da gente? Uma professora de ensino fundamental repetiu um experimento de um estudioso japonês para estimular os alunos a refletir sobre a força do pensamento. Quem mostra o resultado dessa experiência é a Fernanda Fraga e o Dino Menon. Os olhares curiosos observam o resultado de um experimento que mostra o poder das palavras. De um lado, um vidro com arroz branquinho, sem fumo. De outro, um arroz todo embolorado. Você aí de casa, aposto que consegue deduzir qual desses recebeu palavras de amor e de ódio. Eu estava assistindo alguns vídeos no YouTube e eu achei os poderes das palavras através do Dr. Marcelo Emoto. Para quem não conhece
conhece a teoria do professor japonês Masaru Emoto, diz que o pensamento humano gera uma reação bioquímica, modificando o organismo. O teste foi feito primeiro com água. Ele congelou o líquido em frascos com palavras escritas voltadas para o lado de dentro. Depois fotografou os cristais que se formaram sob essa influência. O resultado demonstrou que os cristais mais bonitos foram os que receberam palavras de amor e gratidão. O vidro que esteve diante de palavras de ódio e rancor ficou com os cristais completamente distorcidos. A experiência foi depois repetida com arroz. Eu não sou mais seu amigo. Eu te odeio. Não gosto de você. Eu te amo. Você consegue. Você é único. Seu divo. O meu propósito não era mostrar uma questão científica, o propósito mesmo é mostrar o poder das palavras que a gente tem, para a vida ou não. Dentro dos potes a gente só colocou arroz cozido, antes de passar todo mundo cheirou os potes para ver se não tinha nenhum produto químico ali, todo mundo cheirou. O arroz, a gente pegou o arroz da cozinha mesmo que a gente ia almoçar. Confessamos que nos primeiros 30 dias eles ficaram exatamente iguais, não mudou nada. E aí após esses 30 dias que ele começou a de fato mostrar o que aconteceu. O arroz que recebeu as palavras positivas, ele tá lisguentinho, né, porque já deve estar azedinho, mas continua branco, da mesma forma quando a gente pôs no primeiro dia. E o outro tá ali, pra gente ver o que é o arroz do fungo, né, que tá bem emboloradinho mesmo. E se o intuito era incentivar a criançada a pensar mais no que diz e ser mais positivo diante da vida, deu certo. Com ou sem metodologia científica, a turma dá uma valiosa lição. Eu aprendi que para a gente ter uma boa convivência com o outro, a gente precisa falar coisas boas e não coisas más. Se nós falarmos coisas boas para as pessoas, podemos modificar alguma coisa no organismo dela, fazendo ela feliz. Que se a gente falar coisas positivas para as pessoas ou para nós mesmos, a gente fica bem. Você que decide como que vai ser teu dia, né? Você decide como que você vai levar a tua vida e se você quer coisas boas ou coisas feias. Isso chama, eu acredito muito nisso. Pois é, a professora Ana Paula recebeu muitas críticas sobre a comprovação científica dessa experiência. Algumas pessoas falaram que não se deve usar métodos não científicos em sala de aula. Mas o que realmente valeu foi que a atividade fez os alunos pensarem. Depois dessa aula, eles passaram a ter mais respeito e carinho com os colegas. E só por isso já valeu a pena, né? Eu achei esse final muito interessante, eu não queria ter tirado ele, porque a gente fala muito sobre ciência, mas como é que a gente vai aplicar isso numa sala de aula com criança de 9 anos de idade? Então esse foi um experimento que ali foi lúdico, né? Mexeu com a criatividade das pessoas, das crianças, e mostrou para elas, foi uma comprovação de alguma forma de que não se deve tratar as pessoas com maldade. Então aquilo ali foi mais efetivo, aquela metodologia ali foi mais efetiva do que ela trazer um artigo científico que as crianças não iam se interessar e não iam entender. E quando eu assisti, assim, eu fiquei muito impressionada, porque nós espíritas sabemos do poder do pensamento, das palavras, mas a gente meio que esquece nessa correria do dia a dia de prestar mais atenção, porque a gente faz tudo no automático. E aí a gente vê como que as palavras ruins, elas alimentam aquilo ali, elas emboloram, elas apodrecem o arroz. Imagina dentro da gente, se nós somos pessoas que estamos só revoltados, que somos pessoas que não aceitamos as nossas condições, as nossas limitações, se for ela numa forma de doença, se for numa forma de falta de dinheiro, porque a gente sempre tem alguma coisa para reclamar, a gente nunca tá satisfeito com nada que nós temos. Então, se a gente ficar reverberando aquilo ali, imagina o quanto podre a gente vai ficar por dentro. Bom, entrando na parte espírita, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que minha mãe fala que é o Muro das Lamentações, nós temos uma mensagem de
A máquina de lavar acabou de bater aqui em casa, gente. Tá com uma musiquinha. A Terra é um planeta de provas e expiações, que a gente já sabe. Mas cada um tem a sua parte de lado e de miséria, de fardo. De lado? Não era isso. Às vezes copiou errado aqui. E de miséria, sua cota de sofrimento e decepções. Deixa eu só procurar que palavra é essa aqui que foi errado, gente, porque como eu uso labor, ó, labor é trabalho, né? Comentou aqui o corretor corrigiu. Então tá, ó. A Terra é um planeta de provas e expiações. Cada um tem a sua parte de labor, né? O seu trabalho, as suas misérias. Não precisam elas ser materiais. Sua cota de sofrimento e decepções. Ponto. Isso é uma declaração, isso é um fato. Então, essa felicidade que a gente vê das pessoas... Eu tava até falando na pós semana passada. Como que as pessoas também obrigam a gente a ter uma felicidade tóxica. Porque muitas delas são assim, eu tô feliz o tempo todo. Eu não vou ser feliz, eu não vou ser infeliz nunca. E aí aquela pessoa ali, ela tá se enganando porque ela não entra em contato com a sombra dela. Ela não entra em contato com os defeitos dela. Porque isso de você mascarar a sua realidade, isso não te deixa preparado para as vicissitudes. E ainda no capítulo 5, item 12, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Deveis considerar, essas palavras de Jesus, né? Deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são um pagamento da dívida que as vossas vidas passadas, que as vossas faltas passadas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Porque nós espíritas, gente, a gente não acredita simplesmente que eu sou a Melissa, de 27 anos, jornalista, morando na Polônia, casada com o Vitor. Eu posso ter sido outras pessoas, fui outras pessoas que, graças ao esquecimento do passado, hoje eu pude recomeçar. Porque se nós fôssemos bons, nós não estaríamos aqui. Então a gente tem mais débitos do que créditos aqui na Terra. A gente tem mais mal do que bem aqui na Terra. Então, às vezes eu fico imaginando se nessa vida eu já fui capaz de ter, assim, pensamentos tão estranhos, pensamentos que eu não reconheço mais, se a gente é capaz de evoluir numa vida, né? Mudar as nossas opiniões, e aí isso demora entendimento, demora o autoconhecimento colocado em prática, demora estudo, demanda estudo, né? Que saem 2, 3 encarnações passadas. O que fui eu capaz de fazer? Porque santo eu não era. Nós não éramos santos, ninguém aqui era santo. Então, essas dívidas que a gente contraiu na vida futura, que seria agora essa vida presente, são essas dívidas que a gente tem que pagar. Mas não é uma dívida de um Deus punitivo. É uma dívida no sentido de depurar a gente. De fazer com que a gente entenda por que a gente está sofrendo. Por que a gente tem que passar por aquilo ali. Então, se é uma forma de não se resignar, tudo tá fadado a acontecer. Não, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, por isso mesmo, a gente tem que mudar o nosso jeito de enxergar as coisas. O nosso jeito de encarar os nossos problemas, o nosso jeito de encarar as doenças que atingem a nossa casa, atingem o nosso lar ou atingem a nossa vida pessoal. No Livro dos Espíritos, na questão 258, o espírito escolhe na erraticidade o gênero de provas que há de passar, e isso consiste o seu livre-arbítrio. Então, na escala para a perfeição, além da gente se livrar, se depurar de algumas dívidas que a gente teve, a gente ainda está escolhendo provas para ver se vamos nos tornar vencedores, né? Se vamos ter êxito naquela prova. E o que é a prova? É o sofrimento? Mas é como sofrer
e o que eu estou entendendo desse sofrimento e como eu posso fazer para amenizar esse sofrimento. E eu acho muito curioso porque tanto na minha família quanto na família do meu marido, os nossos avós foram acometidos por uma mesma doença, que é o Alzheimer, que é uma doença muito triste, mas que eu vejo a rede de apoio que essas pessoas receberam. No caso, foi a minha avó, que era a minha mãe que cuidava, que meu pai que cuidava. No caso da família da minha sogra, né? A minha sogra fazia tudo. Então, assim, foi muito doloroso? É muito doloroso? A pessoa parte numa situação difícil? Sim, mas o espírito dela escolheu aquilo ali e o espírito dela, Deus é tão misericordioso que pessoas ao redor se mobilizaram para ajudar naquela condição. Porque na minha casa e na casa do meu marido, eu sei que tudo é feito com muito amor. Com muito amor. Essa doação foi feita por amor. E que hoje, já tendo notícias, sei que a minha avó está bem, provavelmente a avó do meu marido também está bem, e aí vida que segue. E aqui no nosso papel na Terra, com essas mazelas que a gente tem, que a minha avó faleceu há quantos anos atrás? 7, 8 anos atrás, ou mais? Quantos saltos a medicina já deu nesse meio tempo? Né? É tudo muito, muito rápido, muito acelerado. Então a gente tem que usar tudo isso a nosso favor. Fora que nós vamos contraindo créditos ao longo dessa existência. Então, às vezes, a gente tinha se proposto a expurgar, né, uma dívida através de um câncer de intestino e um câncer de estômago. E aí, às vezes, com esses créditos que a gente foi recebendo, pode ser só um câncer que não vai se multiplicar, que pode ter tratamento. Então depende, porque Deus é misericordioso. Mas vai depender das nossas obras, né? Cada um as suas obras. Mãe, me corrija se eu estiver falando besteira, tá? O ser humano é a junção do corpo físico, igual a gente falou, mais o espírito, sendo eles ligados pelo perispírito. Tá? Então, o espírito é luz, aí irradia luz. Então, quando a gente desencarna, posso estar nessa versão aqui de Melissa, eu posso estar em alguma outra versão, mas eu acho que geralmente é naquela última encarnação que a gente teve. E aí, eu não vou ter esse corpo físico mais, nem essa maquiagem que eu gosto, nem nada disso. Isso eu vou ter que desapegar. Mas o meu espírito não vai ser a luz. O meu espírito vai precisar de um envoltório. E nesse envoltório vai ser como se fosse uma impressão aqui disso aqui que eu tô vestindo, né? Então, muitas desordens não são puramente físicas. Pode ser resultado de uma pessoa amargurada a vida toda, uma pessoa que não tratou um vício, uma pessoa que não tratou uma depressão, ou desordens espirituais, que a gente sabe, né, dos casos de obsessão, né? Os casos, assim, complicados, nos quais a gente se afasta da nossa fé, a gente se afasta da água fluida, a gente se afasta do culto no lar, a gente se afasta da oração, e aí a gente vai deixando esses pensamentos negativos, esses pensamentos rancorosos, dos quais nós podemos ter sido algozes em outra vida, entrar na nossa e deixar a gente perder uma chance. Né? Então não vamos desperdiçar essa chance. No livro Verdade e Amor, chama Testamento Xavieriano, são vários livros de Chico Xavier. Aí tem o Verdade e Amor, autores diversos. No capítulo 18, Emmanuel fala sobre a doença e a justiça. O título original era Causas Espirituais das Doenças. E aí perguntaram para ele: o erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? De que modo? A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual. Então já é uma confirmação. Muitas doenças
A grande maioria das doenças, não são todas, mas grande maioria das doenças tem causa e explicação no corpo espiritual, que a gente falou agora. Havendo o espírito agindo erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, ou seja, no passado, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que predispõem à instalação de determinadas enfermidades conforme o órgão atingido. Isso no Pinga Fogo, eu acho, né? O Chico já falou. Se eu fui uma pessoa na vida passada que foi fumante, eu perdi aquele corpo de fumante, mas eu não perdi o meu perispírito, que é esse envoltório que a gente falou agora. Então aquilo ali fica gravado. E aí, como eu fiz um mau uso de um corpo que me foi emprestado, porque esse corpo aqui não é nosso, nós somos criação divina, na vida futura eu posso vir com uma doença respiratória, né? E aí a gente já vê que não são todas as doenças que têm uma causa, digamos que uma expiação da vida passada. Pode ter sido uma prova, igual a gente falou. Então, a questão aqui não é buscar quem a gente foi, ou por que a gente está passando por isso, ou por que é nessa injustiça de Deus. Não, isso mostra ao contrário, a justiça de Deus, e pra gente se resignar, a gente aceitar aquela condição e a gente buscar fazer o melhor que a gente puder para ter qualidade de vida, buscar a nossa saúde. Boa tarde, Rainer, seja bem-vindo. A questão número 4, eles perguntam: qual a relação existente entre doença e justiça? E Emmanuel responde: no curso das enfermidades é imperioso venhamos a examinar a justiça funcionando com todo o seu poder regenerativo para sanar os males que acalentamos. Ou seja, eu fiz mau uso, então eu fui fumante na vida passada e agora Deus está me punindo. Não, a doença vai me curar. Sabe como? Eu achava que o cigarro ia trazer a satisfação e a resolução dos meus problemas e que aquilo ali ia ser o máximo de felicidade e gozo que eu ia achar. Aí eu desencarnei, percebi que não era aquilo ali. E como que eu faço quando eu estrago? O que eu faço quando eu estrago o brinquedo de alguém? Deixo pra lá? Como é que a gente conserta, né? Porque o passado passou, a gente conserta olhando pra frente. Então a gente adoece porque a gente precisa entender aonde a gente está errando, para que a gente possa curar. Então, como a gente falou de todos os excessos ali, a gente poderia evitar quantas doenças hoje se a gente tivesse buscar essa qualidade de vida, mais uma vez, se a gente tiver condições financeiras para tal, né? Então, quando a gente vai colocar isso em prática? Quando que a gente vai ter esse projeto de cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito? No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel Chico Xavier, olha essa frase: ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, ou seja, não são todas que vieram das desordens espirituais, né? Das influências mentais que a gente recebe. Mas podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças, que foi o caso do arroz que a gente viu. Tá escrito aqui, gente, não sou eu que tô inventando. Ainda nesse mesmo livro, olha essa frase: a cólera e o desespero, a crueldade e a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico. Gente, os nossos sentimentos de raiva, de ódio, de desespero criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmo orgânico, no nosso corpo, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa, abrindo-se leira fértil à cultura de micróbios patogênicos. Eu não sei nem como
como não está mais claro que isso? Que esses sentimentos que a gente não domina numa terapia, ou que a gente não domina estudando espiritismo, vão corroendo a gente, igual micróbios patogênicos. Igual quando a gente fala, não vou me estressar porque dá ruga. É verdade. É verdade, porque mais a ruga é um negócio fútil. Mas se desesperar, irar-se, chutar o pau da barraca, esgoelar, xingar, nada disso vai resolver problema nenhum, muito pelo contrário, tá atacando o seu sistema. No livro Religião dos Espíritos, Emmanuel também deixa um aqui bem claro, seja na ingestão de alimento inadequado, por extravagâncias à mesa, seja no uso de entorpecentes, no alcoolismo mesmo brando, no aborto criminoso e nos abusos sexuais, estabelecemos em nosso prejuízo as síndromes abdominais de caráter urgente, as úlceras gastrointestinais, as afecções hepáticas, as dispepsias crônicas, as pancreatites e desordens renais, as irritações do cólon, os desastres circulatórios, as moléstias neoplásicas, a neurastenia, o traumatismo do cérebro, as enfermidades degenerativas no sistema nervoso, além de todo um largo cortejo de sintomas outros, enquanto que na crítica inveterada, na inconformação, na inveja, no ciúme, no despeito, na desesperação e na avareza, engendramos variados tipos de crueldade silenciosa, que viciando o próprio pensamento, atraímos o pensamento viciado das inteligências menos felizes, encarnadas ou desencarnadas que nos rodeiam. Então aqui a gente sabe que se a gente se alimentar mal, a gente vai ter provavelmente, no menos pior dos casos, um quadro de obesidade. Problemas são os outros problemas que a obesidade traz, né? A pressão alta, gordura no fígado, enfim. Eu sei porque eu me recuperei de uma cirurgia recentemente, de excessos que eu cometi. E aí a gente vê que não só essas doenças físicas, mas que a gente alimentando essas paixões, elas trazem não só as doenças físicas, mas as doenças da alma. Porque a gente fica rondando nesse pensamento vicioso, trazendo a companhia dos nossos irmãos menos esclarecidos, fissurando a gente a ficar naquele vício. Então, gente, é muito difícil, né? Muito difícil dar conta de tudo. Mas que a gente tem que perceber, nós espíritas, que aqui tudo não é puramente material. Não é puramente material. Tem consequências. Então, que a gente tem que fazer o melhor uso. Que a gente tá atraindo outras pessoas pra nossa mesa, pro nosso quarto, pra nossa vida. Outros espíritos, que são pessoas, outros espíritos que estão numa situação tão complicada ou pior que a nossa. E aí, se a gente não se ligar nesses conselhos que a gente tá lendo agora, o nosso buraco vai cada vez mais aumentando. Minha mãe falou, suicídio também provoca deformações futuras. E aqui a gente já viu no nosso lar, né? Que o uso do cigarro levou André Luiz pro umbral também, porque é um suicídio indireto. Então, gente, aqui o espiritismo não faz apontamento sobre ninguém. Cada um com a sua consciência, cada um que saiba o que tá colocando no prato, como que tá levando a vida,
né? Aí, André Luiz, falando dele, deixou 10 regras de saúde pra gente. 1. Guarde o coração em paz à frente de todas as coisas. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então aí, gente, a gente não tem motivo mais para se desesperar. Porque a gente não vai ter controle das coisas. A gente não pode controlar o mundo. As coisas não são do jeito que a gente quer. Se a gente tiver que passar por tal situação, a gente vai aprender. Que a gente aprenda alguma coisa com essa situação. Se eu estou passando por aquilo, é que me foi necessário. Pronto, eu vou parar de me preocupar com tudo agora. Não vou me preocupar com mais nada. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Ó, a gente falamos hoje da saúde mental e espiritual. 3. Cultive o hábito da oração. A prece e a luz na defesa do corpo e da alma. Falamos de novo. Não esquecer do culto do lar, de fazer as nossas preces, de ler os nossos livros que edificam, ter conversas produtivas com as outras pessoas. Ocupe seu tempo disponível com um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia, ou seja, saber trabalhar, saber a hora de trabalhar também. E não ficar à toa. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a sábia renovação das células orgânicas. 6. Evite a cólera. Enraivar-se é animalizar-se caindo nas sombras de baixo nível. 7. Fuja à maledicência. O lodo agitado atinge a quem o revolve. Olha. 8. Sempre que possível, respire a longos haustos e não ouvide banho diário, ainda que ligeiro. O ar puro é precioso alimento e a limpeza é simples obrigação. Espero que essas informações estejam chegando na casa de todas as pessoas que precisam ouvir isso. 9. Coma pouco. A criatura sensata come para viver, enquanto a criatura imprudente vive para comer. 10. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido carinhosamente tolerados pela bondade divina milhões de vezes, e conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Resumiu tudo que a gente falou, e com palavras mais bonitas, porque eu tô longe de ser André Luiz. Então vamos focar na nossa resignação e aceitação sobre aquilo que a gente não puder mudar, força de vontade, foco e trabalho para aquilo que a gente puder mudar, oração, passe, palavras de amor, de carinho, de compreensão, de perdão, como ele acabou de falar, porque nós somos perdoados, a gente falou sobre o perdão semana passada. E quem é o nosso maior médico que deixou todos esses bálsamos, todas essas explicações, é Jesus. Então, pensemos sempre, o que Jesus faria? O que Jesus faria? Vamos tentar trazer isso mais para o nosso dia a dia, né? E eu vou terminar contando um conto do irmão X. Chama O Anjo Cinzento. Tá no livro Contos dessa e de Outra Vida. Eu acho que eu vou demorar uns 10 minutinhos para ler ele, mas a gente já vai encerrar. Tudo bem? Então vamos lá. O Anjo Cinzento. Para que o homem adquirisse confiança em sua bondade infinita, determinou o Senhor que vários anjos o amparassem na terra amorosamente. Em razão disso, quando mal saía do berço, aproximou-se um anjo lirial, aproveitando os lábios daquela que se constituíra em mãezinha adorável, lhe ensinou a repetir: Deus, Pai do céu, Papai do céu. Era o anjo da pureza, quando ele era neném. Mais tarde, soletrando o alfabeto, entre as paredes da escola, acercou-se dele um anjo de luz verde, por intermédio do professorado,
ajudou a pronunciar em voz firme: Deus, nosso Pai Celestial, é o Criador de todos os seres e de todas as coisas. É o anjo da esperança. Engraçado, né, gente? Deus tem que dar esperança na gente. Ele não tem que desesperar a gente. Não consigo entender outro Deus que não seja esse. Alongaram-se-lhe os dias até que penetrou em uma casa de ensino superior, cujo teto venerável foi visitado por um anjo vestido em luz de ouro, que através de educadores eméritos lhe falou acerca da glória e da magnificência do Eterno, utilizando a linguagem da filosofia e da ciência. Era o anjo da sabedoria. O homem compulsou livros e consultou autoridades, desejando a comunhão mais direta com o Senhor e fazendo-se caprichoso e exigente. Ouvidando o direito dos semelhantes, propunha-se conquistar as atenções de Deus tão somente para si. A majestade divina, a seu parecer, devia inclinar-se-lhe aos petitórios, atendendo-lhes às desarrazoadas solicitações sem mais nem menos. Ou seja, ele estudou sobre Deus a vida toda, depois começou a pedir coisas nada a ver para Deus e Deus não estava atendendo ele do jeito que ele queria. E porque o Criador não se revelasse disposto a personalizar-se para satisfazê-lo, começou a cultivar o espinheiro e a negação da dúvida. Ou seja, tiveram vários anjos na vida dele, anjo da esperança, anjo da fé, anjo da sabedoria, e aí se mergulhou na indiferença porque o Deus que ele acreditou ali não estava suficiente, não. Por mais que insistisse o anjo dourado, o anjo do estudo, da sabedoria, rogando-lhe reverenciar o Senhor, acatando-lhe as leis e os desígnios, mais se mergulhava na hesitação e na indiferença. Atormentado, procurou um templo religioso onde um anjo azul o socorreu, valendo-se de um sacerdote para recomendar-lhe a prática do trabalho e da humildade com a retidão da consciência e com a perseverança no bem. Era o anjo da fé. O homem registrou-lhe os avisos, mas sentindo enorme dificuldade para render-se aos exercícios da virtude, chamava intimamente: Deus? Mas existirá Deus realmente? Por que razão não me oferece provas indiscutíveis do seu poder? Frequentando o templo para não ferir as convenções sociais, foi auxiliado por um anjo róseo, que lhe conduziu a inteligência à leitura de livros santos, comovendo-lhe o coração e conduzindo-lhe o sentimento à prática do amor e da renúncia, da benevolência e do sacrifício, de maneira a abreviar o caminho para o divino encontro. Era o anjo da caridade. O teimoso estudante aprendeu que não lhe seria lícito aguardar as alegrias do céu sem havê-las merecido pela própria sublimação na terra. Ainda assim, monologava indisciplinado: se sou filho de Deus e se Deus existe, não justifico tanta formalidade para encontrá-lo. E prosseguia surdo aos orientadores angélicos. Casou-se, constituiu família, amealhou o dinheiro e garantiu-se contra as vicissitudes da sorte. Entretanto, por mais se esforçassem os anjos da caridade, da sabedoria, da esperança e da fé, no sentido de favorecer-lhe a comunhão com o céu, mais repudiava os generosos conselheiros, exclamando de si para consigo: Deus? Mas existirá efetivamente Deus? Enrugando-lhe o rosto, foi ficando velho, e escanecendo-se-lhe a cabeça orgulhosa, reuniram-se os gênios amigos, suplicando a compaixão do Senhor a benefício do rebelde tutelado. Foi quando desceu da glória celeste um anjo cinzento, de semblante triste e discreto. Não tomou instrumentos para comunicar-se. Ele próprio abeirou-se do revoltado Filho do Altíssimo, abraçou-o e assoprou-lhe ao coração a mensagem que trazia. Sentindo-lhe a presença, o homem cambaleou, deitou-se e começou a reconhecer a precariedade dos bens do mundo. Notou quão transitória era a posse dos patrimônios terrestres, dos quais não passava de usufrutuário egoísta. Observou que a sua felicidade passageira era simples sombra a esvair-se no tempo. E assinalando o sofrimento e desequilíbrio no âmago de si mesmo, compreendeu que tudo que desfrutava na vida
era empréstimo divino da eterna bondade. Meditou, reconsiderando as atitudes que lhe eram peculiares, e em lágrimas de sincera e profunda compunção, qual se fora tenro menino, dirigiu-se pela primeira vez com toda a alma ao Todo-Poderoso, suplicando-lhe: Deus de infinita misericórdia, meu Criador e meu Pai, compadece-te de mim. O anjo cinzento era o anjo da enfermidade. Então aí a gente só lembra que Deus existe quando a gente está já na cama, nos nossos últimos minutos, porque Deus está lembrando que Ele existe o tempo todo. Então que a gente não deixe para a última hora, que a gente não espere uma doença chegar na nossa vida, né? Que a gente aprenda com elas, que estão aqui para servir de ensinamentos, para servir que a gente seja humilde, que a gente seja trabalhador, que a gente seja caridoso, que essas doenças da alma a gente consiga tratar elas todos os dias, dia após dia, pouco a pouco, né? Então, gente, vamos fazer a nossa prece, encerrando o estudo da noite de hoje. Peguem a água fluida aí de vocês. Quinta-feira a gente tem mais com o papai, né? No mesmo horário. Mestre Jesus, espíritos amigos, santos anjos que visitam os nossos lares, as nossas casas. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos mais uma vez, estudando a doutrina espírita, aprendendo um pouco sobre a nossa condição terrena, enchendo o nosso coração com o anjo da esperança, com o anjo da caridade, com o anjo do amor. Que saibamos também, Senhor, receber o anjo da enfermidade, aceitando aquelas condições que não pudemos mudar e nos dando força e trabalho para aquelas que possamos extinguir. Agradecemos, Senhor, por mais um dia, por todas as nossas qualidades, pelo nosso corpo físico, pelas oportunidades que recebemos, que não as desperdicemos, Senhor, que possamos utilizá-las em benefício dos nossos irmãos de caminhada, daqueles amigos que precisam do nosso auxílio, precisam de uma palavra de amor, de carinho, de perdão. Enche o nosso coração de esperança, Senhor. Graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Agradeço mais uma vez a presença e as contribuições aqui na nossa página. Vemos vocês quinta-feira. Acho que o papai vai falar sobre as irritações. A gente falou bastante aqui sobre esse tema hoje. Deixa eu só confirmar aqui. Prejuízos da irritação. Então, um tema complementando o outro. Tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchauzinho.